Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live Conhecendo Jesus. Obrigada, Papai, por mais um dia desse propósito. Chegamos no dia 25 de 40 dias. E nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, Papai, como o Senhor nos ajudou. Obrigada, Pai, porque as Tuas misericórdias são a verdadeira causa de não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, por nos acordar todos os dias. Obrigada por estar conosco, Pai, em todo o tempo. Obrigada por nos direcionar, por nos guiar, por governar a nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que está de mãos dadas junto conosco, nos conduzindo, nos guiando, nos ensinando, nos protegendo. Muito obrigada. Oh, Papai, nós queremos te agradecer pela nossa casa, pela nossa família. Nós queremos te agradecer pela tua presença que é palpável no meio de nós. Queremos te agradecer pelos nossos amigos. Queremos te agradecer pela nossa mente, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa boca, pelas nossas mãos, pela nossa voz. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo nosso estômago, queremos te agradecer pelas nossas pernas, pelos nossos pés, queremos te agradecer, Pai, pelos nossos braços, pela nossa cama, pelo nosso chuveiro quentinho, queremos te agradecer, Pai, por termos água, queremos te agradecer pela Tua palavra, queremos te agradecer pelas pequenas e pelas grandes coisas, Pai, muito obrigada. Tu és um paizinho de amor, Tu és um pai que cura, Tu és o pai da provisão, Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso salvador, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa rocha, Tu és o pão vivo que desceu do céu, Tu és tudo, Papai, tudo o que nós precisamos, Tu és na nossa vida. Oh, Papai, obrigada. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por mais um dia. Muito obrigada, Pai, por esse propósito lindo que é conhecendo mais do Senhor. Como é bom, Papai, conhecer um pouco mais das Tuas facetas, conhecer um pouco mais do Teu caráter, conhecer um pouco mais do Teu coração. Oh, Senhor, obrigada, Pai, muito obrigada. Papai, nós também queremos nessa manhã te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Oh, Paizinho, nós somos tão falhos, nós somos tão pecadores, Pai. E nós queremos nessa manhã, Espírito Santo, pedir para o Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, muitas vezes por falarmos o que não devemos. Nos perdoa, Pai, por às vezes comermos mais do que devemos. Nos perdoa, Pai, por às vezes que sim, temos sentimentos errados, pensamentos errados. Oh, Paizinho, nos liberta de todos os traumas, de todos os erros do passado, de todos os medos. Oh, Paizinho, tem tantas pessoas que estão aprisionadas, paralisadas pelo medo, Pai. Mas nessa manhã, Paizinho, nós viemos aqui clamar ao Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos filhos melhores, nos ajuda a sermos a Tua imagem e a Tua semelhança. Nos ajuda, Pai, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos homens e mulheres equilibradas emocionalmente, homens e mulheres equilibrados, Pai, no falar, no comer, no agir, no pensar, no caminhar. Oh, Espírito Santo, nós necessitamos do Senhor. Pai, nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Nós reconhecemos a nossa total e inteira dependência do Senhor. Pai, nós estamos aqui porque nós Te amamos e nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui, Pai, porque nós reconhecemos que sem Ti, Pai, nós não conseguimos dar um passo, Paizinho. Sem Ti nós não podemos nada, sem Ti nós não somos nada. Nós estamos aqui, Pai, para reconhecermos a nossa total e inteira dependência do Senhor, Pai. Nós dependemos de Ti, Pai, como os nossos pulmões
dependem de oxigênio para viver. É assim que nós dependemos de Ti, Pai. Nós dependemos de Ti como o ar que nós precisamos para viver. Então, Espírito Santo de Deus, vem nessa manhã como o Senhor nunca veio antes. Fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos transforma. Pai, que a Tua palavra seja luz na nossa vida. Que a Tua palavra, Pai, seja lâmpada para os nossos pés. Que a Tua palavra, Senhor, seja direção, seja norte, seja resposta. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos preencher, venha nos ensinar, venha nos acalmar, venha nos consolar. Que a Tua palavra, Senhor, seja a resposta, o consolo e o colo que cada um de nós precisamos no dia de hoje. Nós necessitamos, Pai, da Tua palavra. Então, Paizinho, fala conosco. Pai, essa palavra é rema para os nossos pés. Então, Paizinho, que o Senhor venha se revelar para cada um de nós hoje, como o Senhor nunca se revelou antes. Pai, revela os Teus segredos mais ocultos, revela os Teus tesouros mais escondidos. Que o Senhor se revele, Papai. Vem e fala conosco nessa manhã. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui simplesmente para ouvir a Tua voz. Ô, Paizinho, nós já entendemos que nós precisamos do Senhor, Paizinho, como eu já falei, mais do que o ar que respiramos. Nós entendemos, Pai, que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é tudo, Pai, que nós precisamos. Então estamos aqui, Pai, para ouvirmos a Tua voz, praticarmos a Tua palavra e sermos transformados por Ti. Pai, eis-me aqui mais uma vez, como Tua filha, como Tua serva, como Tua escolhida. Pai, o Senhor sabe que de mim mesma eu não tenho nada, Pai, de bom para entregar para essas pessoas. Porque a Tua palavra diz, Pai, que sem Ti, nós nada podemos fazer. E a Tua palavra diz, Senhor, que nós não temos nada de bom se do céu não nos for dado. Então, Paizinho, que em nome de Jesus, a minha mente seja a Tua mente, os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, os meus olhos sejam os Teus olhos, a minha boca seja a Tua boca, o meu coração seja o Teu coração. E que não saia uma vírgula da minha boca que não venha totalmente do Senhor, Papai. E nós sempre Te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Prepara o nosso coração, Paizinho, como uma terra fértil, uma terra, Papai, que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós oramos, Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Conhecendo Jesus, dos embaixadores da presença. Que alegria estarmos juntinhos em mais um dia, nesse dia 25 de 40 dias. Estamos caminhando, estamos prosseguindo. E cada dia o Senhor está conosco, nos guiando, nos levantando, nos fortalecendo. Bom dia, Arlete Belo, Suzana Carvalho, Suelen Santos, Gabriele, Girlene, Selminha. Bom dia, Rachel. Bom dia, Cibele Rocha. Bom dia, Soraya Castro. Bom dia, Débora Cordeiro. Bom dia, Vitória, do Pati Léo Oficial. Bom dia com muita alegria. Bom dia, Suzana Cardoso. Uau, temos as duas Suzanas, a Suzana Cardoso e a Suzana Carvalho. Bom dia, Jobson. Bom dia, Pastor Gene. Bom dia de A a Z, para não esquecer de ninguém, de 0 a 100 para não esquecer de ninguém. E eu quero pedir para vocês nos ajudarem. Vocês me ajudam, gente? Vocês me ajudam? Vamos compartilhar a live? Bom dia, Cibele Roger, direto da Alemanha. Bom dia, Francisca. Bom dia, Cleverson. Bom dia, Angélica. Bom dia, meu povo. Bom dia de A a Z, para não esquecer de ninguém. Tá aqui. Vamos compartilhar? Vamos compartilhar, meu povo? Só você clicar nessa setinha do seu lado direito e você compartilhar. Simone já tá por aí? Vai compartilhando, meu povo. Compartilha com todo mundo que você puder. Seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Vai compartilhando, meu povo. Vamos lá. Então, bom dia, Liduína. Vi que a Liduína tá aí. Selminha também já tá aí, né? Pelo que eu vi. Prontinho. Simone tá aí. Bom dia, Si. Bom dia. Deixa eu já colocar o tema aqui para vocês. 25/40.
Prontinho. Selminha Estopa. Bom dia, Alda. Bom dia, bom dia, bom dia. Prontinho, prontinho, prontinho. Deixa eu só arrumar aqui esse celular que tá meio torto. Pronto, agora sim. Bom dia, meu povo. Vocês estão preparados para mais um dia? Vocês estão preparados para mais um dia? Ai, gente, esse propósito tem sido assim, eu posso garantir a vocês. Esse propósito tem sido algo do céu. Gente, não existe nada melhor, nada mais importante, nada mais extraordinário na nossa vida do que conhecer Jesus. De todas as coisas que você pode fazer na sua vida, a mais importante e a maior dádiva é conhecermos Jesus. Essa é a maior dádiva da nossa existência, é conhecer aquele que nos criou, aquele que nos gerou, aquele que nos salvou, aquele que nos perdoou e aquele que voltará para nos buscar, porque ele vai voltar. Deixa eu contar um segredo para vocês, meu povo. Ontem, na hora que eu acabei a live aqui, eu fiquei tão chocada, gente. Eu fiquei tão em choque com tudo que o Espírito Santo liberou nas nossas vidas, que eu demorei acho que umas 2 horas para sair dessa cadeira, gente. Eu fiquei aqui até umas 8 e pouca, né? Só degustando, só contemplando, só experimentando, desfrutando daquilo que Deus havia derramado. E ontem o Espírito Santo falou uma coisa linda para mim, eu quero compartilhar isso com vocês antes da gente até entrar no tema. Onde a gente falou sobre intimidade, certo? Onde nós falamos o quanto que nós precisamos ter intimidade com Jesus. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: filha, deixa eu te contar uma coisa. Jesus, ele já nos conhece da maneira mais íntima que existe. Porque Jesus, ele nos conhece antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe. Então presta atenção. Quando a Bíblia fala assim que nós precisamos nos relacionarmos com Jesus, nós precisamos conhecê-lo, é porque ele já nos conhece. Olha só, você vai estar conhecendo alguém aqui na Terra. Quando você vai conhecer alguém, normalmente essa pessoa também não te conhece, né? Por mais que ela já te viu nas redes sociais e tudo mais. Quando você vai conhecer alguém aqui na Terra, é um conhecimento duplo. É você conhecendo a pessoa e a pessoa te conhecendo, né? Mas quando a gente vai conhecer Jesus, não, gente, é diferente. Olha como as coisas do céu são totalmente diferentes do que as coisas da terra. Então, assim, ó, Jesus, ele já nos conhece. Jesus, ele nos conhece no mais profundo do nosso ser. Jesus, ele conhece a nossa vida, assim, nos mínimos dos mínimos dos mínimos detalhes. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá no Salmo 139:13, Salmo 139:13 diz assim: Pois tu formastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Pois tu me formastes no ventre do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O Salmos 22, 22, versículos 9 e 10 diz assim: Apesar de tudo, foste tu quem me tirastes do ventre e me preservastes junto ao seio de minha mãe. Eita Deus! Olha só, no Salmo 71:6, diz assim: Ora, desde o ventre materno dependo de ti, das entranhas da minha mãe me separastes, dia após dia
és o motivo de todo o meu louvor. Uau! Olha só, presta atenção. Isaías 42:9 declara que Deus que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. O incorruptível, fui eu que te escolhi. Ei, Jeremias 1:5. Jeremias 1:5 diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta das nações. Gente, eu amo todos esses versículos, todos. Mas o Salmo 139:13 é muito profundo. E Jeremias 1:5, quando diz assim: antes de te formar no ventre materno, antes de tudo, antes de você tem noção disso? Você tem noção que ele te gerou, que ele te formou, que ele te escolheu, que ele te fez no detalhe, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe? Então, assim, quando eu falo para vocês, gente, quando o Espírito Santo fala, precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer Jesus. Nós não estamos falando de você conhecer alguém que você nunca viu. Nós não estamos falando de você conhecer alguém que é desconhecido. Nós não estamos falando de você conhecer a qualquer pessoa, não. Nós estamos falando de você conhecer aquele que te gerou, que te escolheu, que te formou. Nós estamos falando de você conhecer alguém que te conhece nos mínimos dos mínimos detalhes. Então, que a partir de hoje você saia daqui assim, gente, eu preciso conhecer Jesus, porque ele me conhece. Eu preciso conhecer aquele que me gerou, que me escolheu, que me salvou. Você tem ideia do que é isso? Esse propósito, conhecendo Jesus, com 40 dias conhecendo Jesus, não é sobre você conhecer sobre qualquer pessoa, não. É sobre você conhecer o teu Criador. É sobre você conhecer o teu gerador. É sobre você conhecer o teu Pai. É sobre você conhecer o teu melhor amigo. É sobre você conhecer aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você de dia e de noite. É sobre você conhecer aquele que morreu por você na cruz do Calvário. É sobre você conhecer aquele que vai voltar para nos buscar um dia. Então você não está conhecendo qualquer pessoa. Gente, é por isso que esse propósito é tão desafiador. Eu recebo N áudios das pessoas falando assim: Paty, não estou conseguindo acordar. Tem sido uma luta para mim. Eu coloco o despertador não desperta. Durante o dia eu acabo tendo várias atribuições. E aí eu acordo e é um peso. E durante a tarde eu fico querendo dormir. Ei, sabe por quê? Porque você não está conhecendo qualquer um. Você está conhecendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e Ômega, princípio e fim, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que detém as chaves do céu e a chave do inferno, aquele que tem poder, aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É esse que você está conhecendo. Então, que você saia daqui e que você entenda assim, ó, ei, eu não tenho que conhecer Jesus só nesses 40 dias. Eu tenho que conhecer Jesus todos os dias. Eu tenho que conhecer aquele que me criou. Eu tenho que conhecer aquele que é o meu Pai. Eu tenho que conhecer aquele que me salva, que me salvou. Eu tenho que conhecer aquele que me resgatou. Eu tenho que conhecer aquele que morreu por mim. Eu tenho que conhecer aquele que vai voltar para me buscar. Eu tenho que conhecer aquele que está preparando a minha morada. Eu tenho que conhecer aquele que eu vou morar eternamente. Eu tenho que conhecer aquele que eu vou morar eternamente. Então, quando se fala de você ser íntimo de Jesus, é porque ele já é seu íntimo. Jesus
Ele já te conhece intimamente. É o nosso papel, é o nosso esforço agora conhecê-lo também intimamente. Amém? Então agora vamos conhecer um pouquinho mais da relação do Senhor Jesus com o Espírito Santo? Vamos conhecer um pouquinho mais? Então vamos lá. Olha só, eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no primeiro... abra sua Bíblia junto comigo aí. No primeiro livro do Novo Testamento, que conta sobre o nascimento, sobre o batismo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma dica para você, já falei aqui uma vez, vou falar de novo. Leia o Novo Testamento, principalmente os evangelhos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesse mês agora eu comecei a estudar o livro de João, no mês de maio. Eu estou estudando o livro de João. E o livro de João tem apenas 21 capítulos. E é um dos livros assim que você vai conhecer de fato e de verdade o amor de Jesus Cristo. Você vai conhecer Jesus assim de uma maneira linda. Então eu aconselho você a ler o livro de João, a se deleitar no livro de João, porque o livro de João, gente, é um dos meus preferidos da Bíblia, tá? Dos 66 livros que tem na Bíblia, o livro de João com certeza é um dos meus top 5, é o livro de João, tá? Então assim, lá em Mateus capítulo 3, a partir do versículo... Mateus 3, a partir do versículo 13. Mateus 13, a partir do versículo 13. Diz assim, ó. Então, Jesus veio a Galileia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo. João tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Então vamos lá. Vamos recapitular comigo. Antes de Jesus começar o seu ministério, antes de Jesus começar os milagres, antes dele começar a pregar o evangelho, antes dele começar a ensinar, antes dele escolher os discípulos, antes de tudo, o que aconteceu? Jesus foi batizado nas águas e Jesus foi batizado com o Espírito Santo de Deus. E ali também, o que aconteceu logo em seguida ao batismo? Duas coisas aconteceram logo depois do batismo. A primeira foi que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e uma voz bradou do céu e disse, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado, tá? E se você ver logo no versículo 4, no capítulo 4, logo no capítulo 4 vai estar dizendo assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, tá? Presta atenção. Então, duas coisas aconteceram. 3 coisas aconteceram antes de Jesus cumprir o ministério dele. Primeiro, ele foi batizado nas águas. Depois, ele foi batizado pelo Espírito Santo. E depois, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ok? Entendeu essa parte? Então, lemos Mateus do 3 ao 13... capítulo 3, versículo 13, e depois lemos Mateus do versículo 1, ou capítulo 4, versículo 1, agora vamos ler o 2 e o 3. Diz assim o capítulo 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão.
Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em coisa alguma. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então vamos lá. Vamos nos atentar às coisas que aconteceram aqui logo no começo do ministério de Jesus. Ele foi batizado nas águas, ele foi batizado pelo Espírito Santo e ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas olha só, presta atenção. Jesus venceu no deserto porque ele estava cheio do poder de Deus. E o que é o poder de Deus? O poder de Deus é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é o distintivo de qualquer pessoa que recebeu Jesus Cristo no seu coração. O Espírito Santo, ele nos equipa, ele nos direciona e nos ajuda a viver para a glória de Deus. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo tem dentro de si o maior poder que um ser humano pode ter. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, operando poderosamente. Então vamos lá. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele sabia que ele primeiro precisava do Espírito Santo. Jesus, tudo que Jesus fez na terra, todos os milagres, a ressurreição, o cego que ele curou, o paralítico que andou, tudo, o vinho que ele transformou em água, a água que ele transformou em vinho, tudo o que Jesus fez na terra foi através do poder do Espírito Santo de Deus. Tudo, absolutamente tudo que Jesus fez na terra foi através do poder do Espírito Santo de Deus. E quando João Batista chega e fala para Jesus, não, é como se João Batista falasse assim, não, eu não vou te batizar, porque é eu que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim para que eu te batize. E Jesus diz, ei, calma, João, é necessário que isso aconteça para que se cumpra a justiça, para que se cumpra a palavra de Deus. Agora eu quero que você vá lá comigo em João. Vai lá comigo em João, capítulo 3 também. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. João 3, a partir do versículo 1, que diz assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estivesse com ele. E aí continua aqui dizendo o seguinte, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus,
digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Gente, presta atenção. Presta atenção. Em apenas, aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3. Em apenas 3 versículos, Jesus fala 3 vezes a mesma coisa. Presta atenção. Em 3 versículos, Jesus fala 3 vezes a mesma coisa. No versículo 3, ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, lá no versículo 5, ele diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí, lá no versículo 7, ele diz: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário nascer de novo. Jesus fala por 3 vezes a mesma coisa. É necessário nascer da água e do Espírito para que você veja o reino de Deus. É necessário nascer de novo para que você veja o reino de Deus. Então, presta atenção. Presta atenção. O versículo 8 diz assim: o vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas você não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Ei, os que são nascidos do Espírito, eles nascem de novo e eles são guiados não pela própria carne. Eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente pode se perguntar, quando você está lendo lá Mateus 3, Mateus 3,13, sobre o batismo de Jesus, você pode falar assim, porque o batismo, ele é o símbolo do arrependimento dos pecados. Aí você fala assim para mim, mas Patrícia, Jesus, ele não tinha pecado nenhum. Jesus não tinha pecado nenhum. Por que que ele teve que se batizar? Se Jesus não tinha pecado nenhum, por que ele tinha que se batizar? Porque ele precisava ser exemplo para mim e para você. Jesus veio para a terra nos ensinarmos a como sermos verdadeiros filhos de Deus. E para que ele nos ensinasse a como ser verdadeiros filhos de Deus, ele precisava passar por tudo aquilo que nós temos que passar. Então Jesus, ele foi batizado também por quê? Porque Jesus, apesar dele ter sido gerado dentro de Maria pelo Espírito Santo, ele nasceu também de uma forma carnal. Jesus nasceu de um parto, Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu de dentro de Maria. Jesus nasceu dentro do ventre de Maria. Então Jesus também nasceu como ele veio 100% Deus, mas também ele veio 100% humano. Então ele se batizou nas águas e aqui ele diz, ó, é necessário, presta atenção, se não nascer da água e do Espírito. É por isso que todos nós precisamos nos batizarmos nas águas e todos nós precisamos sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Se você não é por isso que a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então Jesus, ele foi a prova viva, o testemunho vivo de que João Batista o batizou e o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E quando o Espírito Santo desceu sobre ele, aí o Espírito Santo começou a guiar Jesus. O Espírito Santo começou a conduzir Jesus. Depois do batismo de Jesus, antes de Jesus ser batizado com o Espírito Santo, provavelmente Jesus vivia uma vida normal,
como uma criança normal. Jesus ia para onde os pais dele iam. Jesus ia para a festa lá da Páscoa. Jesus, ele lembrou do retiro, né? Eu também lembrei do retiro, sim. Jesus provavelmente ele vivia uma vida normal. Só que é lindo ver, gente, presta atenção. É lindo ver que logo depois do batismo de Jesus, ele é conduzido ao deserto. E a Bíblia deixa claro, no versículo 4, que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, você acha que Jesus, na sua carnalidade humana, não Jesus 100% Deus, o Jesus que estava 100% homem, você acha que Jesus ia para o deserto? Passar 40 dias jejuando? Você acha mesmo que Jesus ia escolher na sua natureza carnal? Ah, sabe o que é? Eu tô indo ali num deserto, passar 40 dias sem comer, passar 40 dias com fome, 40 dias sem comer e sem beber nada, eu tô indo ali. Você acha que a gente acorda, né, na natureza carnal, que a gente fala, tô indo ali passar 40 dias num deserto sem comer e sem beber? Não, gente. Nós seres humanos não fazemos isso. Essas coisas espirituais, elas só podem ser conduzidas, comandadas, direcionadas, governadas através do Espírito Santo. E ali deixa claro que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e para ser tentado por Satanás. Para ser tentado. Tô indo ali, sabe o que é, Raquel? Tô indo ali num deserto, passar 40 dias sem comer, sem dormir e ainda ser tentado pelo Satanás. Você acha que alguém, na sua carnalidade, na sua humanidade, vai fazer isso? Vai não, meu povo. Vai não. É por isso que as coisas espirituais, as coisas de Deus, quando você faz, você fala assim, ó, eu tenho convicção no meu espírito que não fui eu. Eu tenho convicção no meu espírito que não fui eu. Gente, aqueles 270 dias de live, às 5h20 da manhã, sem falhar um dia sequer, eu tinha convicção no meu espírito que não foi a Patrícia. Não foi, eu não conseguiria, eu não faria, eu falharia. Ah, mas a Patrícia, conduzida pelo Espírito Santo, isso sim, não fui eu. O mérito não é minha, a glória não é minha, nada é meu, foi Ele. Foi Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Do mesmo jeito que Jesus foi conduzido, pelo Espírito Santo, Ele quer que eu e você também sejamos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Presta atenção, do mesmo jeito que Jesus foi o tempo todo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, Ele também quer que eu e você sejamos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu preciso dizer uma coisa para você, presta atenção. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo agora. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas, capítulo 24, versículo 49, que está escrito assim. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, presta atenção. Os discípulos passaram mais de 3 anos caminhando com Jesus, comendo com Jesus, dormindo com Jesus, vendo Jesus ser transfigurado, vendo Jesus curar, vendo Jesus salvar, vendo Jesus ressuscitar, vendo Jesus libertar. Mas o que Jesus fala para os seus discípulos? Ei, fiquem em Jerusalém,
Não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente quer sair por aí fazendo coisas sem estarmos revestidos do poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos sair por aí fazendo coisas que Deus não nos mandou fazer. Você sabe por quê que eu consegui os 270 dias? Porque eu estava revestida do poder do Espírito Santo. Sabe por que vieram todas as tentações? Sabe por que vieram todas as perseguições? Sabe por que eu chorei, foi difícil? Tinha dias que eu achava que eu não ia aguentar, mas eu aguentei porque eu estava revestida do poder do Espírito Santo. Porque não era eu que estava ali, mas era o Espírito Santo conduzindo. O problema é que nós queremos fazer coisas que Deus não nos mandou fazer. O problema é que nós queremos fazer coisas que o Espírito Santo não está com a gente naquilo. E nós precisamos entender que tudo o que Jesus fez foi porque ele estava revestido de poder, o poder do Espírito Santo de Deus. Sabe por que a sombra de Pedro curava? Você sabe por que a sombra de Pedro curava? Porque Pedro estava revestido do poder do Espírito Santo. Sabe por que Pedro pregava e 5, 6 mil pessoas se convertiam? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por que hoje a gente não vê os milagres que a gente via antigamente? Você sabe por que hoje a gente... Felipe, ele foi teletransportado. Felipe foi teletransportado pelo Espírito Santo. Você sabe por que hoje a gente não vê os mesmos milagres que a gente via antigamente? Porque hoje não existe uma busca incessante do poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Nem o próprio Jesus não podia fazer nada sem o Espírito Santo. Quando Jesus fala assim, ei, me conheça, me busca, é Jesus dizendo assim, ó, busque o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja íntimo do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, gente, se tem uma das coisas que a gente mais peca, se tem uma das coisas que a gente mais falha, é em desprezar o Espírito Santo. Olha só, deixa eu pegar aqui exatamente para vocês. Qual que é o versículo? Presta atenção. Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ei, o Espírito Santo é o selo de quem é salvo. O Espírito Santo é o selo de quem é salvo. Efésios 4:30. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus voltar nas nuvens, tá? Presta atenção. Quando Jesus voltar com todo o seu resplendor e glória, e ele enviar os anjos, né? Quando a trombeta tocar, e ele enviar os anjos, tá bom? Para nos buscar, ele vai buscar, sabe quem? Sabe quem que ele vai buscar? Ele vai buscar aqueles que são selados pelo Espírito Santo. Olha bem para mim. Os anjos vão buscar aqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus. Tá escrito aqui, ó. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. No dia da redenção, no dia da volta de Jesus, os anjos vão buscar aqueles que têm o selo de Deus. Qual é o selo de Deus? O Espírito Santo de Deus. Sem o selo de Deus não existe salvação. Sem o selo do Espírito Santo, você não vai ser salvo.
quantas vezes nós literalmente ignoramos o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes nós literalmente ignoramos o Espírito Santo de Deus? Você pode estar se perguntando aí, Patrícia, quando que eu ignoro o Espírito Santo? Quando você prefere, por exemplo, buscar conselhos de homens ao invés do conselho do Espírito Santo. Quando você prefere conversar com homens ao invés de conversar com o Espírito Santo. Quando você prefere se vingar ao invés de você esperar no Espírito Santo. Quando você escolhe beber, quando você escolhe pegar e beber, e se afundar no vício da bebida, do cigarro, das drogas, ao invés de buscar fortalecimento no Espírito Santo. Sabe quando a gente esquece do Espírito Santo? Quando a gente come demais. Quando a gente pratica o pecado da gula, a gente ignora o Espírito Santo. Quando a gente come demais. Eu vivi isso esses dias, gente. Quando a gente come demais, a gente está ignorando o Espírito Santo de Deus. Quando a gente se deixa afundar numa depressão. Quando a gente se deixa afundar na ansiedade. Quando a gente chora, se desespera, entra em pânico, ao invés de buscar o Espírito Santo de Deus. Quando a gente fica com raiva, quando a gente se ira e vai lá e fala o que quer, quando a gente vai lá e fala tudo que vem na nossa cabeça, sem primeiro pedir ajuda para o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo, ele ele vive dentro de nós. E quantas vezes eu e você ignoramos a presença do Espírito Santo totalmente? Ei, deixa eu dizer uma coisa. Eu garanto uma coisa a você. Jesus, ele tinha uma comunhão. Ele tinha uma intimidade tão grande com o Pai e com o Espírito Santo. Por isso que Jesus viveu o ministério dele de uma maneira tão linda aqui na Terra. De uma maneira tão extraordinária aqui na Terra. Gente, uma coisa que eu fiquei impressionada. Impressionada. Se você for no capítulo 1 de João, quando fala do milagre, no capítulo 2, quando fala que Jesus transformou água em vinho, presta atenção, tá? Olha só. O versículo 5 do capítulo 2 diz assim, viu? Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes de água. E os encheram até a borda. E então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Gente, mas eu fiquei tão chocada com esse versículo. Porque presta atenção. João capítulo 2, a partir do versículo 5. João capítulo 2, a partir do versículo 5. Presta atenção. Presta atenção. Quando Jesus mandou os serviçais encherem os potes com água, Jesus não disse assim, ó, que seja transformado essa água em vinho. Não. Jesus não disse isso. Jesus simplesmente mandou encher os potes. E depois ele mandou que os serviçais tirassem um pouco da água e levassem aquela água pro encarregado da festa. Eu fiquei me perguntando, Senhor, em que momento que essa água foi transformada em vinho? Eu fiquei me perguntando. Porque não tem um momento específico que Jesus faz uma cerimônia milagrosa. Porque assim, quando a gente vê lá a ressurreição de Lázaro, a gente vê que houve ali, por exemplo, tirem a pedra. Tiraram a pedra. E Jesus disse, levanta-te e anda, sai para fora. Né? Com o paralítico ele falou, levanta e anda. Com Lázaro ele diz, sai para fora, ô Lázaro. Né? Houve ali nos outros milagres algo que Jesus falasse
Entendeu? Por exemplo, quando ele foi lá curar o paralítico, ele falou, levanta e anda. Pega a tua cama e anda, né? Jesus, gente, mas nesse milagre especificamente, não existe nenhum alarde, não existe nenhuma cerimônia que Jesus fala assim, olha, é o seguinte, preste atenção que agora vocês vão ver a mágica acontecer. Presta atenção, olhem bem pra mim, que agora vocês vão ver o que é um milagre. Não, gente, não existe isso. De uma maneira bem discreta, de uma maneira bem caladinha. Jesus simplesmente disse assim, ó, encham os potes até a borda. Depois ele disse, peguem um pouco e levem pro encarregado da festa. E eu falei, Senhor, será que o milagre aconteceu enquanto eles enchiam os potes? Ou será que aconteceu quando os encarregados foi tirar a água e levar? Quando que aconteceu o milagre? Eu fiquei encantada com esse texto, gente. Eu fiquei, Senhor, em que momento que o Senhor transformou essa água em vinho? Mas sabe o que Jesus falou para mim? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? A comunhão de Jesus com o Espírito Santo era tão grande, o tamanho era o poder do Espírito Santo que habitava em Jesus. Tamanho era o poder que habitava em Jesus, que quando Jesus mandava e as pessoas obedeciam, é isso mesmo, Carlinha. Enquanto as pessoas estavam obedecendo, o milagre estava acontecendo. Enquanto as pessoas estavam obedecendo, o milagre estava acontecendo. Jesus está falando. Enquanto as pessoas obedeciam, o milagre estava acontecendo. É que nem aqueles 10 leprosos. Lembra dos 10 leprosos? Jesus não tocou nos 10 leprosos. Jesus também não falou assim para os 10 leprosos, ei, sejam curados agora. Não. Jesus falou assim, vão e se apresentem no templo e façam a oferta que Moisés indicou. Enquanto os leprosos estavam indo para o templo, eles já estavam sendo curados. Vocês entendem isso? Tamanha era a comunhão e o poder do Espírito Santo que habitava em Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que para que a gente faça as obras que Jesus fez, porque Jesus disse assim, se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores do que eu. Para que a gente faça as obras que Jesus fazia, ou para que a gente faça obras maiores ainda, nós precisamos estarmos revestidos e cheios do poder do Espírito Santo. Gente, tudo que aconteceu na Bíblia, se você vê ali em Maria, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e avisou para Maria, ei, alegre-se, agraciada, alegre-se, porque você ficará grávida e dará luz a um filho e porá nele o nome de Jesus Cristo e ele será o Rei dos Reis. Maria olhou para o anjo e falou assim, como isso acontecerá? Como isso é possível? E o que o anjo responde? O Espírito Santo te envolverá. O Espírito Santo te envolverá. Ei, quando somos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, milagres acontecem. Quando somos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus vem. Nós precisamos entender a necessidade que temos de sermos envolvidos, de termos comunhão, de termos intimidade com o Espírito Santo. E quando você é batizado nas águas, o próximo passo é você ser batizado pelo Espírito Santo. É por isso que João Batista diz, ei, eu batizo com água. Eu batizo com água. Mas existe um que você é batizado pelo Espírito e por fogo. Ei, Jesus é aquele que nos batiza. Só Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que nós precisamos conhecer Jesus? Por que nós precisamos aceitar Jesus? Porque se não conhecermos Jesus, se não aceitarmos Jesus, não temos como ser cheios do Espírito Santo.
Não tem. Nós só vamos ser batizados pelo Espírito Santo se nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Sem entregar a nossa vida para Jesus, não tem como sermos batizados com o Espírito Santo. Ei, presta atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 diz assim, presta atenção. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha aqui, é a Patrícia que está dizendo? Não, é a Bíblia que está dizendo, é o próprio Deus que está dizendo, é Jesus que está dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito, porque a água representa o arrependimento dos seus pecados. A água significa perdão dos seus pecados. É você se arrepender e Jesus te perdoar. O batismo nas águas simboliza o arrependimento. E ele diz, e receberão. Depois que você se batizar nas águas, depois que você pedir perdão pelos seus pecados, depois que você confessar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, que é o batismo das águas, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Patrícia, quem batiza com o Espírito Santo? Jesus Cristo. O único que pode batizar com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Patrícia, quem que me batiza com o Espírito Santo é o pastor? Não. O pastor te batiza nas águas. Quem te batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tem o poder de te batizar com o Espírito Santo. Ei, 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, 22 diz assim, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Oh, aleluia! Eu amo esse versículo. Presta atenção. E nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Quando Jesus nos escolhe e nós aceitamos, nós dizemos sim ao chamado de Jesus Cristo. 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, 22. Quando nós aceitamos, Jesus nos escolhe, Jesus nos chama e nós dizemos sim para Ele, nós nos tornamos propriedade exclusiva dEle. Nós nos tornamos propriedade exclusiva dEle. E o que Ele faz? Ele coloca em nós um selo de dono. Um selo de propriedade exclusiva. E o selo dele é o quê? O Espírito Santo de Deus, que é a garantia de que ele vai voltar para nos buscar. Por quê? Presta atenção, quem tem o Espírito Santo tem a confirmação no seu espírito da volta de Jesus. Quem tem o Espírito Santo sabe que ele vai voltar. Patrícia, como você sabe? Porque o Espírito Santo testifica. Porque o Espírito Santo confirma. Porque o Espírito Santo... Patrícia, como você sabe que Deus existe? Porque o Espírito Santo testifica. Como você sabe que é Deus que está falando a sua carne? Porque o Espírito Santo testifica. Ei, não existe... Quando o Espírito Santo entra, não existe dúvida. Onde o Espírito Santo chega, não existe dúvida, não existe confusão. Não existe confusão. Então, vocês entendem que não tem
Não tem como a gente entrar no reino de Deus sem ter sido batizada na água e no Espírito. Não tem como. Crava esse versículo que está lá em João 3, João capítulo 3, versículos 5 e 7. Quando Jesus diz, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer do batismo nas águas e do batismo do Espírito Santo. É necessário nascer de novo. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Não é tipo assim, se eu quiser, eu vou me batizar. Se eu quiser, eu vou ser batizada com o Espírito Santo. Não. Não é uma questão de você querer ou não. É uma questão de ser necessário. Ou você faz isso, ou você não entra. É um mandamento do céu. É um mandamento do céu. Você ser batizado nas águas e você ser batizado no Espírito Santo para que você entre no reino de Deus. É tão lindo, gente, quando Davi peca, lá no Salmo 51:11, que ele fala assim, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quando Davi pecou, o medo de Davi não era perder o reino. O medo de Davi não era perder a coroa. Quando Davi pecou, o maior medo de Davi, a maior preocupação de Davi era não me expulses da tua presença. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ei, que você hoje, em nome de Jesus, possa entender. Eu quero encerrar essa live hoje falando que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 5, que diz assim, ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ei, o Espírito Santo é aquele que nos capacita. O Espírito Santo é aquele que nos capacita. Olha o que está escrito em Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Ei, em nome de Jesus, que a partir de hoje você busque ser cheio do Espírito Santo. Que a partir de hoje você entenda que Jesus, que era o Filho de Deus, que é a nossa referência, Jesus, era cheio e transbordante do Espírito Santo. Tudo o que Jesus fez foi por causa do poder do Espírito Santo. Portanto, nós nada podemos fazer sem o Espírito Santo. E nós entristecemos o Espírito Santo quando nós o ignoramos, quando nós pecamos. Então, assim como Jesus Cristo tinha comunhão, assim como Jesus Cristo tinha intimidade, assim como Jesus Cristo só pôde atuar, só pôde operar todos os milagres por causa do Espírito Santo, que eu e você a partir de hoje possamos buscar o Espírito Santo, que a gente possa ter fome e sede do Espírito Santo, que a gente possa fazer do Espírito Santo o nosso melhor amigo, que a gente possa dizer, Espírito Santo reina dentro de mim. Espírito Santo reina dentro de mim. Eu preciso do teu poder habitando em mim. Eu preciso do teu poder habitando em mim. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Aqui em João 3, 21. Abre aí. João 3, presta atenção. João 3, versículo 21 diz assim. Como esse versículo falou comigo, gente?
João capítulo 3, versículo 21 diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por meio de Deus. Presta atenção. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós praticamos a verdade da palavra de Deus, quando nós buscamos sermos cheios do Espírito Santo, nós entendemos que todas as obras que nós praticamos não somos nós, mas as obras que nós praticamos são por intermédios do Espírito Santo de Deus. E eu quero te perguntar nessa manhã, nessa madrugada ainda, as obras que você tem praticado são por intermédio do Espírito Santo? Olha bem para mim, aquilo que você tem feito, as tuas atitudes, têm sido atitudes, tá? Tem sido por intermédio do Espírito Santo ou por intermédio da sua carne? O que você tem feito é desejo da tua carne ou é desejo do Espírito Santo? As tuas obras são realizadas pela tua carne ou as tuas obras são realizadas por intermédio do Espírito Santo de Deus? Quando somos cheios do Espírito Santo, quando somos transbordantes do Espírito Santo, tá? As nossas obras, todas elas são por intermédio do Espírito Santo de Deus. Que eu e você possamos entender que o selo para entrar no céu é o Espírito Santo de Deus. Que para que a gente possa ter uma vida que agrade a Jesus, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O que nos falta? O Espírito Santo de Deus. Sabe por que às vezes você lê a Bíblia e não entende? É isso mesmo, Selminha. Sabe por que muitas vezes você lê a Bíblia e não entende? Porque faltava o Espírito Santo de Deus. Quando você não tem um Espírito, até a palavra você lê e você não entende. Até a palavra você lê e você não entende. Então, meu povo, que em nome de Jesus, eu e você possamos sair daqui para sermos cheias e transbordantes do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é o selo de propriedade exclusiva de Deus. E é o distintivo, que é o selo que quando Jesus voltar, ele vai buscar aqueles que têm o selo dele, que é o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não é batizada nas águas, em nome de Jesus, se batize nas águas, porque é necessário, ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Isso sou eu que estou falando? Não, é Jesus. Jesus deixou isso bem claro para Nicodemos. Só entra no reino de Deus quem nasceu da água e do Espírito. Se você ainda não foi batizado pelas águas, se batize. Se você ainda não é batizado pelo Espírito Santo, busque de todo o seu coração. É uma busca. Busque, ore, clame, peça a Deus, que eu tenho certeza que a partir do momento que você se batizar nas águas, Jesus Cristo vai te batizar com o Espírito Santo de Deus e você vai viver uma vida sendo guiada, conduzida, direcionada por aquele que é o Espírito do próprio Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe riqueza maior. Não existe presente maior. Eu não sei o que você busca nessa vida. Eu não sei o que você busca nessa terra. Talvez você busque ter um carro. Talvez você busque ter um casamento. Talvez você busque ter uma casa. Talvez você busque tantas coisas aqui na terra. Mas eu preciso te dizer que de tudo aquilo que você tem buscado nessa terra, o que você mais precisa buscar é ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Não existe riqueza maior. Não existe riqueza maior. Não existe riqueza maior do que ter o Espírito do próprio Deus habitando, reinando dentro da gente. Então, que em nome de Jesus,
Que em nome de Jesus você busque de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, que o Espírito Santo habite dentro de você. Porque essa é a maior dádiva, é a maior riqueza que um ser humano pode ter, é o Espírito Santo habitando dentro dele. Porque quando o Espírito Santo habita dentro de você, é isso mesmo, Selminha, você sente até saudades do céu. Quando o Espírito Santo habita dentro de você, você sente até saudades do céu. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam que Jesus tinha uma comunhão perfeita com o Espírito Santo? Vocês entenderam que tudo que Jesus fez na terra foi porque ele tinha o poder do Espírito Santo operando nele? Tudo que Jesus fez na terra é porque ele tinha o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo operando nele. E se eu e você queremos também viver uma vida que agrada a Deus aqui na terra, nós também precisamos ter o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo operando lindamente em nós. Amém? Vamos tirar um print? Tiraram? Louvor de hoje. Enche-me, da Gabriela Rocha e do Isaías Saad. Espírito Santo, da Laura Sougueles, que é maravilhoso. E pode entrar, acho que é do Louvor e Adoração e com o Lucas Augustinho. Pode entrar, tá? Espírito Santo, da Laura Sougueles e Enche-me, da Gabriela Rocha. Escuta esses 3 louvores e convida o Espírito Santo. Ei, eu profetizo que hoje você vai ter uma experiência linda com o Espírito Santo. Eu profetizo que hoje você vai ter uma experiência linda com o Espírito Santo. E eu profetizo que se você já é batizado nas águas e não é batizado com o Espírito Santo, hoje você vai ser batizado hoje com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Porque se você crê, você verá a glória de Deus. E a glória de Deus é manifesta através do Espírito Santo dele. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer por essa manhã de domingo. Ô, Paizinho, domingo é dia de ressurreição. Domingo é dia de vida. E eu creio, Pai, que o poder de ressurreição e vida que está no Espírito Santo de Deus vai invadir os nossos corações nessa manhã. Oh, Papai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa live tão rica, Senhor. Obrigada por esse maná. Obrigada, Senhor, porque o Senhor explica de uma maneira tão linda, tão linda, tão linda, que nem eu mesma acredito em tudo que o Senhor faz, Pai. Eu preciso muitas vezes assistir a live de novo, Pai, para receber mais uma vez tudo aquilo que o Senhor manifestou nessa live. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai. Obrigada porque o Senhor é lindo, obrigada porque o Senhor é poderoso, obrigada porque o Senhor faz infinitamente mais do que tudo aquilo que podemos pensar, sonhar ou imaginar. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo, nós queremos, Pai, nós queremos sermos revestidos do poder do Espírito Santo. Pai, nos envolve, Pai, assim como o Senhor envolveu Maria. Pai, assim como o anjo Gabriel falou, ei, o Espírito Santo de Deus te envolverá. Oh, Pai, assim como Jesus falou, não saiam de Jerusalém antes de vocês serem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Pai, nós queremos, Pai, ser envolvidos, nós queremos ser revestidos, nós queremos ser batizados, nós queremos que o teu Espírito Santo venha, Pai, vem, que o fogo da glória, Pai, que o fogo da tua glória vinha nos consumir nessa manhã, que o fogo da tua glória, Pai, vinha nos encher, que o fogo da tua glória, Senhor, vinha estar dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, nós clamamos pelo teu Espírito Santo nessa manhã, Pai, que pessoas sejam batizadas pelo teu Espírito Santo. Pai, eu oro e eu profetizo que o retiro da Bahia, Pai, o retiro da presença da Bahia, Pai, vai ser, Senhor, vai ser como dias de Pentecostes, vai ser como dias de Pentecostes, Pai. Oh, Espírito Santo, nós já te agradecemos, Pai. Nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer no retiro da presença na Bahia, Pai. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que podemos pensar, sonhar ou imaginar. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos bendizer o teu nome e nós queremos te agradecer, Senhor, por ter nos selado com o teu Espírito Santo. Nós queremos te agradecer por ter nos selado com o teu Espírito Santo, Pai.
que nós possamos, a partir de hoje, em momento nenhum, Pai, entristecer o Espírito Santo. Que nós possamos ter o Espírito Santo como nosso melhor amigo. Que assim como Jesus, Pai, tinha uma comunhão com o Espírito Santo, que nós também possamos ter essa mesma comunhão com o Espírito Santo. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós, nos conduzindo, nos guiando em cada detalhe das nossas vidas, Pai. O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, nos enche, nos transborda, nos guia, nos lidera, nos governa, porque nós queremos, Pai, sermos guiados e direcionados pelo Teu Espírito Santo. É o que nós oramos e Te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, quem aí quer ter mais intimidade com o Espírito Santo? Quem aí quer ter mais intimidade com o Espírito Santo? Quem quer ser revestido, envolvido pelo poder do Espírito Santo? Ei, eu quero, gente. Eu tenho fome e sede, eu quero ser envolvida, revestida. Eu quero ser cheia, transbordante do Espírito Santo de Deus. Para que a gente seja como Pedro, que aonde a gente passar, até a nossa sombra venha curar. Quem aí quer ter isso? Quem quer ter esse poder? O poder do Espírito Santo reinando e habitando dentro de você. Ei, que você busque, que você busque, que você busque, que você busque incansavelmente por ser cheio e cheia do Espírito Santo, para que o poder do Espírito Santo reine na sua vida, em nome de Jesus. Ei, lembrando a vocês que dia 3, 4 e 5 de junho, nós estaremos no nosso Retiro da Presença da Bahia. Gente, vai ser lindo demais. Vai ser lindo demais. Eu não lembro agora de quem é o louvor Pode Entrar, mas é só você jogar no Google Pode Entrar que você vai ver. Vai aparecer lá esse louvor, tá bom? Deixa eu ver que mais. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Muito obrigada a todos que compraram um selinho. Muito obrigado. Vocês que compraram um selo. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Que Deus venha multiplicar na sua vida 1000 por 1, tá? Que tudo aquilo que você ofertou no meu ministério, que Ele venha multiplicar a 100 por 1, a 1000 por 1, em nome de Jesus, viu? O próximo será na Alemanha. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu ligo nos céus e na terra, velho. Gente, um beijo. Amo vocês. Que Deus abençoe. Um domingo cheio do poder do Espírito Santo. Um domingo onde você seja realmente assim surpreendido. Surpreendido pela presença de Deus. Que você viva um dia assim de experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, viu? Um beijo no seu coração, um abraço bem forte, que Deus te abençoe e até amanhã, às 4h40, no nosso dia 26, em nome de Jesus. Um cheiro, tchau, tchau, amo vocês.